A nossa fé ganha vida através do amor, em receber o amor de Deus e amar outras pessoas. Por isso é importante sermos generosos e alcançarmos as outras pessoas o máximo que pudermos. E a única maneira das pessoas terem uma autêntica experiência com o amor de Deus é através de alguém lhes mostrando este amor. Então devemos estar sempre procurando oportunidades para fazer o bem. Assista este ensinamento sobre amar os outros e eu estarei de volta com uma mensagem especial que acredito que vai realmente te abençoar. Precisamos perceber que a nossa atitude diária pode ajudar as pessoas ou machucá-las, pode levar as pessoas a Cristo ou pode afastá-las de Cristo. Amém. Atos 10:38 diz: veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual veio para fazer o bem e, em particular, curar todos os oprimidos pelo diabo. Isto é Atos 10:38. Eu amo isso sobre Jesus, que ele só veio para fazer o bem. Jesus, o nosso poderoso, maravilhoso, incrível Deus e Salvador, se levantava todos os dias, tomava café com os rapazes e ia fazer o bem. E sabe, eu decidi que eu também posso me levantar e fazer o bem. Você não precisa de uma faculdade para fazer isso. Não precisa ir para o seminário. Pode simplesmente ir e fazer. Lá no supermercado, no trânsito, no seu bairro, na escola, no trabalho. Você apenas vai e serve ao Senhor com alegria. Seja uma bênção onde quer que você vá. Isto é o cristianismo básico e simples. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele se importava com os pobres. Os discípulos levavam dinheiro para dar aos pobres. E Paulo, depois de muitos anos sem estar com os outros apóstolos, porque ele não sabia se eles o receberiam, porque ele já havia perseguido a igreja do Senhor, quando ele finalmente foi e se apresentou aos outros apóstolos, para ver se eles tinham alguma instrução para ele, a Bíblia diz que eles não exigiram que ele fizesse coisa alguma, a não ser lembrá-lo de se certificar de que ele ajudasse aos pobres. E o que é que ele disse? Eu fico muito feliz em fazer isso. Agora, quando pensamos nos pobres, o que realmente imaginamos? As pessoas pobres são só as pessoas que vivem nas ruas e que não têm dinheiro, não têm comida, não têm roupas adequadas. Sim, estas são pessoas pobres, mas eu tenho tomado uma nova definição de pobre, porque isto me dá uma base mais ampla de pessoas para ajudar. E eu nunca quero ficar sem pessoas para ajudar. Então, eu decidi que alguém pobre, pelo menos no que me diz respeito, é alguém que tem uma necessidade e não tem como suprir essa necessidade por si mesma. Uma pessoa pobre é alguém que tem menos do que você tem. E sabe por que eu decidi enxergar assim? Porque, embora eles não sejam pobres na verdadeira definição da palavra, eu me lembro quando Dave e eu nunca tínhamos dinheiro para sair e comer. De quando ficávamos sem comprar uma roupa nova por um ano. Eu me lembro de quando eu tinha que levar uma calculadora ao supermercado e não podia gastar nem um centavo a mais do que $35 por semana. E ao chegar ao caixa, se eu tivesse pego mais do que $35 ou $70 por 2 semanas, porque íamos a cada 2 semanas, então eu tinha que tirar as coisas do carrinho e colocá-las de volta no lugar delas. E foi naquele supermercado que Deus me ensinou muitas e muitas lições sobre a sua natureza e sobre como Ele quer que sejamos excelentes. Coisinhas que você me ouviu falar, como colocar o carrinho de volta no lugar. Quando eu colocava algo no meu carrinho e chegava no caixa e percebia que não podia levar aquilo, eu não enfiava alface junto do detergente, mas eu ia e colocava de volta no lugar. Deixe-me dizer algo, se você quiser ir para a escola do Espírito Santo, Ele vai te ensinar e te usar em todos os lugares que você for. Você não precisa ir à igreja para encontrar Deus, Ele está em todo lugar.
E você não precisa ir para a faculdade de teologia para aprender a ministrar. Tudo que você precisa é dizer: Deus, me ensine na minha vida diária como eu posso te servir e fazer tudo que você quer que eu faça. Isto é o que a igreja está perdendo. Ser um cristão é muito mais do que ir estacionar o seu traseiro em um banco todos os domingos de manhã, por 45 minutos enquanto dorme, metade do tempo, e mal pode esperar que tudo acabe para ir embora e não fazer absolutamente nada por ninguém. Isto não é cristianismo. E eu espero que ninguém entenda mal isso. Eu amo a igreja local, eu acho que é incrível, mas eu quero falar algo, eu quero que você receba no espírito. Eu acho que às vezes falamos muito sobre eu vou à igreja e não bastante sobre eu vivo esta vida. E é isso que precisamos fazer. Você é cristão? Bem, eu vou à igreja. Bem, isso não me diz que você é cristão. Algumas das pessoas mais malvadas estão na igreja. Eu tive o benefício da maldade delas ao longo de muitos anos. Precisamos ir à igreja para sermos instruídos, para ter comunhão uns com os outros, aprender para sermos responsáveis por alguém, mas é inútil se fizermos isso somente na igreja. Nós não agimos como Deus quer no domingo de manhã e depois como o diabo quer o resto da semana. Pedro, você me ama? Vai ajudar alguém? Faça a si mesmo algumas perguntas. O que eu tenho feito pelos outros ultimamente? Quantas coisas eu ainda tenho guardado em meu armário que Deus me disse para dar? E quando você decidiu vender as bugigangas da casa, que você meio que teve aquele ímpeto de doar, mas você queria ganhar uns 3 ou 4 dólares, então... Ok, tudo bem, eu não vou tocar nisso. Ok, estou tentando não tocar nisso, sabe? Oh, misericórdia. Eu me lembro de trabalhar dias organizando uma venda de garagem. Dias de trabalho duro. Para ganhar 35, 40, 50 dólares. Até que finalmente pensei, eu vou pegar a rota fácil, eu vou semear isto e vou acreditar em Deus para uma boa colheita. Agora, eu não sabe, se você gosta, faça isso. Não me escreva cartas sobre vendas de garagem, eu vivia nelas. E agradeço a Deus por estarem lá quando precisei, porque eu não tinha dinheiro para ir a outro lugar. Eu comprava as roupas dos meus filhos lá, então. Mas o que eu estou falando é sobre quando você conhece a Deus e você conhece pessoas. Quero dizer, será que achamos que a igreja deveria ter que sobreviver de vendas de bazar? Não tragam seus dízimos e ofertas e não haverá necessidade de bazar. Oh, eu não estou me comportando muito bem, não é mesmo? E você diz, bem, o que há de errado com isso? Quer saber? Não quero transformar isso em algo errado. Estou tentando ir além, ao princípio, de que é muito melhor que ofertemos em qualquer tempo em que possamos ofertar, do que tentar trabalhar para receber apenas de forma natural. Seja generoso. Tenha um espírito de generosidade. Não dê a menor quantia que você puder, nem tente ganhar os trocados vendendo coisas. Oferte. Sim, eu sei porque você está quieto, você está pensando. Errado fazer venda de garagem, não importa quantas vendas de garagem você faça. Mas eu acho que existe um ponto onde nós precisamos pensar, quanto tempo eu vou investir nisso? Sim, sabe, eu dirigia por toda a cidade tentando vender as minhas coisas, até que eu descobri um dia que eu estava gastando mais gasolina do que estava recebendo pelas vendas que eu fazia. Tudo bem, estou me desviando do assunto, eu preciso me comportar melhor e voltar para cá. Eu acredito que vemos as coisas de forma diferente da que Deus vê. Sabe, Moisés era chamado de um servo em toda a casa de Deus. Jesus também foi chamado de um servo.
Agora, a maioria de nós, se alguém te disser, você é um servo fora de um cenário da igreja, como esse aqui, naturalmente você daria a resposta certa se eu perguntasse agora, mas... Sabe, nós sempre queremos ter um título e nos sentirmos importantes e... Sabe, eu falo com as pessoas que trabalham para mim, assim, quando alguém te perguntar bem o que você faz lá na Joyce, por que você não diz a eles, eu ajudo? Por que será que nós estamos tão interessados em ter nossos títulos? Sabe, as pessoas me perguntam, como você gostaria que te apresentássemos? Reverenda, doutora, bispa, apóstola. Eu digo, bem sabe. Eu comecei como Joyce e acho que é quem eu ainda sou. E veja, não há nada de errado com títulos de honra, sabe? Mas nós nunca devemos insistir que alguém nos dê um. Isso deve ser algo que eles nos dão se eles quiserem dar, mas nós não precisamos disso. Amém? Ok. Vocês já estão cansados de mim? Vamos ver, hein? Cara, eu estou tão perdida. Eu nem sei onde eu parei, sabe? Veja, Dave, ele se perdeu hoje na palavra e eu disse, apenas faça o que eu faço, diga que você esqueceu e continue em frente. As pessoas gostam quando acham que você é um pouco burro. Isso faz com que elas se sintam bem. Sim. Às vezes, quando eu tenho que encontrar um dos livros da Bíblia e já são 37 anos estudando a palavra, ainda fico assim, onde está aquele profeta menor? Onde ele está? Veja, agora vocês gostam mais de mim. Mateus 20, verso 20. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio até ele com seus filhos e ajoelhado o adorou, dizendo, você poderia me fazer um favor? E ele disse, o que é que você quer? E ela disse, que você dê ordens para que esses meus 2 filhos possam sentar uma à sua mão direita e outra à sua esquerda quando entrares no teu reino. Mas Jesus respondeu, você não entende o que está pedindo? Vocês poderiam beber do cálice que eu estou prestes a beber? E serem batizados com o batismo com o qual eu sou batizado? Agora, veja isso, se você quer se assentar com Jesus... Tem que estar disposto a ser um servo, como Jesus foi um servo. Aquela mulher não sabia do que ela estava falando. Ela queria que seus filhos tivessem títulos e posições e fossem bem vistos. E Jesus disse, vocês poderiam beber do cálice que eu bebo. Vocês são capazes de viver a vida de autossacrifício que eu vou viver? Vocês são capazes de negar a si mesmos e atender as necessidades de outras pessoas? Não foi isso que Jesus fez? Então, o que nós estamos realmente dizendo quando falamos, eu quero ser como Jesus? Isso não pode ser só essa coisa flutuante nas nuvens. Oh, sim, me faça ser como você, Jesus. É tudo sobre você, Jesus. Eu não me dou bem com esse tipo de coisa, sabe? Veja, estamos nos divertindo, mas aqui está a boa notícia, você tem que ir para casa. E quando for, eu quero que você vá para casa e haja como se tivesse entendido algo. Quero que você vá para casa tão transformado que no próximo ano, se alguém ouvir que estou nas proximidades, eles vão pagar para você vir. E receber um pouco mais do que Deus te ajudou a receber da última vez, porque chegou em casa em melhores condições do que quando saiu de lá. Vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Vocês vão beber do cálice que eu bebo. Mas assentá-los à minha mão direita e esquerda não compete a mim, mas são para aqueles para quem lhes foi ordenado e preparado pelo meu Pai. Eu amo essa parte. Então, quando os outros 10 discípulos ouviram isto, ficaram indignados. Eles pensaram, bem, quem vocês acham que vocês são? Esses assentos vão ser nossos.
Vocês estão muito abaixo na lista quando se trata dessas posições. É isso que significa ficar indignado, sabe? É tipo, quem você pensa que é? Sabe, eu tenho muita prática com tudo isso. E Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes dos gentios dominam sobre eles, e os grandes homens os prendem em sujeição, tiranizando-os. Verso 26. Mas assim não será entre vocês, mas aquele que quiser ser grande entre vocês deve ser seu servo. Bom, eu tenho 3 pessoas batendo palmas para isso. E o que isso significa? Isso não significa que você precisa ir e esfregar o chão antes de sair, embora, se precisar ser esfregado, você faça isso, mas não significa que é isso que eu estou te pedindo para fazer. O que eu estou pedindo é para mim mesmo e para todos nós entendermos a grande importância de onde estamos na sociedade hoje e com o que está acontecendo no mundo hoje em dia. E não há esperança para a sociedade sem nós. Está cada vez mais escuro e quando digo nós, é Deus trabalhando através de nós. Se eu dissesse a vocês quantos acreditam que Deus é a resposta, todos diriam sim. Mas como nós pensamos que as pessoas vão ver Deus? Sim, adoraríamos que Ele aparecesse, eu adoraria isso. Jesus vem até aqui, conserte tudo nesse mundo. Mas até que Ele faça isso, Ele tem a nós. Nós temos a Ele, mas nós somos tudo o que Ele tem. Você e eu somos tudo o que Deus tem nesta terra. Se nós vamos ser facilmente ofendidos e sensíveis, mantendo uma lista de cada coisinha errada que todo mundo faz conosco, saindo na sociedade gritando e esbravejando com as pessoas, sendo impacientes com cada errinho que elas cometem, como podemos esperar que alguém queira o que nós temos? Como podemos esperar que a igreja faça qualquer coisa, diminuindo de tamanho semana após semana? Eu tenho a certeza de que esta igreja está crescendo, e há muitas igrejas crescendo no mundo, mas em todo o mundo há menos pessoas indo à igreja agora do que em qualquer outro momento da história. E isso é realmente muito assustador. E sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas geralmente não veem nada de real sobre a vida de um cristão. E eu estou determinada de que enquanto eu tiver fôlego, eu vou ensinar as pessoas. Se nós vamos fazer isso, então não vamos deixar que seja somente o nome, vamos dar frutos e vamos viver esta vida. Amém? Quero dizer, estamos vivendo em tempos desesperadores. Não ore para que Deus te tire do lugar onde trabalha só porque você é o único cristão lá. Deus, eu não consigo ficar aqui por mais tempo, eu sou o único cristão aqui. Você já orou para que Deus te use lá? Que bom, Ele te pôs num lugar onde você é necessário. Agora vá até lá, esqueça o seu doce eu, e então seja uma luz num lugar escuro. Mostre a todos o amor de Deus. E quando você tiver que sair de lá, Deus vai te tirar de lá se você tiver que sair de lá. Quantos entendem o que estou dizendo? Eu precisava disso hoje. Eu não sei quanto a você, mas eu precisava disso. Agora, deixe-me ler algumas histórias. Todos sabemos que algo precisa ser feito, só não temos certeza se somos nós que devemos fazer. Eles. O governo tem que cuidar de tudo, bem? Nós vimos como isso está funcionando. Eles, quem quer que sejam, eu ainda não descobri quem são, mas são eles que precisam fazer isso. Aqui está uma história que eu ouvi sobre 4 pessoas chamadas todos alguém, qualquer um e ninguém. Havia um trabalho importante que precisava ser feito e todos tinham certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia ter feito isso, mas ninguém fez. Então alguém ficou bravo com isso, porque era trabalho de todos e todos achavam que alguém poderia fazer isso, mas ninguém percebeu que todo mundo não faria. E no final todos culparam alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito.
A nossa fé ganha vida através do amor, em receber o amor de Deus e amar outras pessoas. Por isso é importante sermos generosos e alcançarmos as outras pessoas o máximo que pudermos. E a única maneira das pessoas terem uma autêntica experiência com o amor de Deus é através de alguém lhes mostrando este amor. Então devemos estar sempre procurando oportunidades para fazer o bem. Assista este ensinamento sobre amar os outros e eu estarei de volta com uma mensagem especial que acredito que vai realmente te abençoar. Precisamos perceber que a nossa atitude diária pode ajudar as pessoas ou machucá-las, pode levar as pessoas a Cristo ou pode afastá-las de Cristo. Amém. Atos 10:38 diz: Veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual veio para fazer o bem e, em particular, curar todos os oprimidos pelo diabo. Isto é Atos 10:38. Eu amo isso sobre Jesus, que ele só veio para fazer o bem. Jesus, o nosso poderoso, maravilhoso, incrível Deus e Salvador, se levantava todos os dias, tomava café com os rapazes e ia fazer o bem. E sabe, eu decidi que eu também posso me levantar e fazer o bem. Você não precisa de uma faculdade para fazer isso. Não precisa ir para o seminário. Pode simplesmente ir e fazer. Lá no supermercado, no trânsito, no seu bairro, na escola, no trabalho. Você apenas vai e serve ao Senhor com alegria. Seja uma bênção onde quer que você vá. Isto é o cristianismo básico e simples. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Ele se importava com os pobres. Os discípulos levavam dinheiro para dar aos pobres. E Paulo, depois de muitos anos sem estar com os outros apóstolos, porque ele não sabia se eles o receberiam, porque ele já havia perseguido a igreja do Senhor, quando ele finalmente foi e se apresentou aos outros apóstolos, para ver se eles tinham alguma instrução para ele, a Bíblia diz que eles não exigiram que ele fizesse coisa alguma, a não ser lembrá-lo de se certificar de que ele ajudasse aos pobres. E o que é que ele disse? Eu fico muito feliz em fazer isso. Agora, quando pensamos nos pobres, o que realmente imaginamos? As pessoas pobres são só as pessoas que vivem nas ruas e que não têm dinheiro, não têm comida, não têm roupas adequadas. Sim, estas são pessoas pobres, mas eu tenho tomado uma nova definição de pobre, porque isto me dá uma base mais ampla de pessoas para ajudar. E eu nunca quero ficar sem pessoas para ajudar. Então, eu decidi que alguém pobre, pelo menos no que me diz respeito, é alguém que tem uma necessidade e não tem como suprir essa necessidade por si mesma. Uma pessoa pobre é alguém que tem menos do que você tem. E sabe por que eu decidi enxergar assim? Porque, embora eles não sejam pobres na verdadeira definição da palavra, eu me lembro quando Dave e eu nunca tínhamos dinheiro para sair e comer. De quando ficávamos sem comprar uma roupa nova por um ano. Eu me lembro de quando eu tinha que levar uma calculadora ao supermercado e não podia gastar nem um centavo a mais do que $35 por semana. E ao chegar ao caixa, se eu tivesse pego mais do que $35 ou $70 por 2 semanas, porque íamos a cada 2 semanas, então eu tinha que tirar as coisas do carrinho e colocá-las de volta no lugar delas. E foi naquele supermercado que Deus me ensinou muitas e muitas lições sobre a sua natureza e sobre como Ele quer que sejamos excelentes. Coisinhas que você me ouviu falar, como colocar o carrinho de volta no lugar. Quando eu colocava algo no meu carrinho e chegava no caixa e percebia que não podia levar aquilo, eu não enfiava alface junto do detergente, mas eu ia e colocava de volta no lugar. Deixe-me dizer algo, se você quiser ir para a escola do Espírito Santo, Ele vai te ensinar e te usar em todos os lugares que você for. Você não precisa ir à igreja para encontrar Deus, Ele está em todo lugar.
E você não precisa ir para a faculdade de teologia para aprender a ministrar. Tudo que você precisa é dizer: Deus, me ensine na minha vida diária como eu posso te servir e fazer tudo que você quer que eu faça. Isto é o que a igreja está perdendo. Ser um cristão é muito mais do que ir estacionar o seu traseiro em um banco todos os domingos de manhã, por 45 minutos enquanto dorme, metade do tempo, e mal pode esperar que tudo acabe para ir embora e não fazer absolutamente nada por ninguém. Isto não é cristianismo. E eu espero que ninguém entenda mal isso. Eu amo a igreja local, eu acho que é incrível, mas eu quero falar algo, eu quero que você receba no espírito. Eu acho que às vezes falamos muito sobre eu vou à igreja e não bastante sobre eu vivo esta vida. E é isso que precisamos fazer. Você é cristão? Bem, eu vou à igreja. Bem, isso não me diz que você é cristão. Algumas das pessoas mais malvadas estão na igreja. Eu tive o benefício da maldade delas ao longo de muitos anos. Precisamos ir à igreja para sermos instruídos, para ter comunhão uns com os outros, aprender para sermos responsáveis por alguém, mas é inútil se fizermos isso somente na igreja. Nós não agimos como Deus quer no domingo de manhã e depois como o diabo quer o resto da semana. Pedro, você me ama? Vai ajudar alguém? Faça a si mesmo algumas perguntas. O que eu tenho feito pelos outros ultimamente? Quantas coisas eu ainda tenho guardado em meu armário que Deus me disse para dar? E quando você decidiu vender as bugigangas da casa, que você meio que teve aquele ímpeto de doar, mas você queria ganhar uns 3 ou 4 dólares, então... Ok, tudo bem, eu não vou tocar nisso. Ok, estou tentando não tocar nisso, sabe? Oh, misericórdia. Eu me lembro de trabalhar dias organizando uma venda de garagem. Dias de trabalho duro. Para ganhar 35, 40, 50 dólares. Até que finalmente pensei, eu vou pegar a rota fácil, eu vou semear isto e vou acreditar em Deus para uma boa colheita. Agora, eu não sabe, se você gosta, faça isso. Não me escreva cartas sobre vendas de garagem, eu vivia nelas. E agradeço a Deus por estarem lá quando precisei, porque eu não tinha dinheiro para ir a outro lugar. Eu comprava as roupas dos meus filhos lá, então. Mas o que eu estou falando é sobre quando você conhece a Deus e você conhece pessoas. Quero dizer, será que achamos que a igreja deveria ter que sobreviver de vendas de bazar? Não tragam seus dízimos e ofertas e não haverá necessidade de bazar. Oh, eu não estou me comportando muito bem, não é mesmo? E você diz, bem, o que há de errado com isso? Quer saber? Não quero transformar isso em algo errado. Estou tentando ir além, ao princípio, de que é muito melhor que ofertemos em qualquer tempo em que possamos ofertar, do que tentar trabalhar para receber apenas de forma natural. Seja generoso. Tenha um espírito de generosidade. Não dê a menor quantia que você puder, nem tente ganhar os trocados vendendo coisas. Oferte. Sim, eu sei porque você está quieto, você está pensando. Errado fazer venda de garagem, não importa quantas vendas de garagem você faça. Mas eu acho que existe um ponto onde nós precisamos pensar, quanto tempo eu vou investir nisso? Sim, sabe, eu dirigia por toda a cidade tentando vender as minhas coisas, até que eu descobri um dia que eu estava gastando mais gasolina do que estava recebendo pelas vendas que eu fazia. Tudo bem, estou me desviando do assunto, eu preciso me comportar melhor e voltar para cá. Eu acredito que vemos as coisas de forma diferente da que Deus vê. Sabe, Moisés era chamado de um servo em toda a casa de Deus. Jesus também foi chamado de um servo.
Agora, a maioria de nós, se alguém te disser, você é um servo fora de um cenário da igreja, como esse aqui, naturalmente você daria a resposta certa se eu perguntasse agora, mas... Sabe, nós sempre queremos ter um título e nos sentirmos importantes e... Sabe, eu falo com as pessoas que trabalham para mim, assim, quando alguém te perguntar bem o que você faz lá na Joyce, por que você não diz a eles, eu ajudo? Por que será que nós estamos tão interessados em ter nossos títulos? Sabe, as pessoas me perguntam, como você gostaria que te apresentássemos? Reverenda, doutora, bispa, apóstola. Eu digo, bem sabe. Eu comecei como Joyce e acho que é quem eu ainda sou. E veja, não há nada de errado com títulos de honra, sabe? Mas nós nunca devemos insistir que alguém nos dê um. Isso deve ser algo que eles nos dão se eles quiserem dar, mas nós não precisamos disso. Amém? Ok. Vocês já estão cansados de mim? Vamos ver, hein? Cara, eu estou tão perdida. Eu nem sei onde eu parei, sabe? Veja, Dave, ele se perdeu hoje na palavra e eu disse, apenas faça o que eu faço, diga que você esqueceu e continue em frente. As pessoas gostam quando acham que você é um pouco burro. Isso faz com que elas se sintam bem. Sim. Às vezes, quando eu tenho que encontrar um dos livros da Bíblia e já são 37 anos estudando a palavra, ainda fico assim, onde está aquele profeta menor? Onde ele está? Veja, agora vocês gostam mais de mim. Mateus 20, verso 20. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio até ele com seus filhos e ajoelhado o adorou, dizendo, você poderia me fazer um favor? E ele disse, o que é que você quer? E ela disse, que você dê ordens para que esses meus 2 filhos possam sentar uma à sua mão direita e outra à sua esquerda quando entrares no teu reino. Mas Jesus respondeu, você não entende o que está pedindo? Vocês poderiam beber do cálice que eu estou prestes a beber? E serem batizados com o batismo com o qual eu sou batizado? Agora, veja isso, se você quer se assentar com Jesus... Tem que estar disposto a ser um servo, como Jesus foi um servo. Aquela mulher não sabia do que ela estava falando. Ela queria que seus filhos tivessem títulos e posições e fossem bem vistos. E Jesus disse, vocês poderiam beber do cálice que eu bebo. Vocês são capazes de viver a vida de autossacrifício que eu vou viver? Vocês são capazes de negar a si mesmos e atender as necessidades de outras pessoas? Não foi isso que Jesus fez? Então, o que nós estamos realmente dizendo quando falamos, eu quero ser como Jesus? Isso não pode ser só essa coisa flutuante nas nuvens. Oh, sim, me faça ser como você, Jesus. É tudo sobre você, Jesus. Eu não me dou bem com esse tipo de coisa, sabe? Veja, estamos nos divertindo, mas aqui está a boa notícia, você tem que ir para casa. E quando for, eu quero que você vá para casa e haja como se tivesse entendido algo. Quero que você vá para casa tão transformado que no próximo ano, se alguém ouvir que estou nas proximidades, eles vão pagar para você vir. E receber um pouco mais do que Deus te ajudou a receber da última vez, porque chegou em casa em melhores condições do que quando saiu de lá. Vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Vocês vão beber do cálice que eu bebo. Mas assentá-los à minha mão direita e esquerda não compete a mim, mas são para aqueles para quem lhes foi ordenado e preparado pelo meu Pai. Eu amo essa parte. Então, quando os outros 10 discípulos ouviram isto, ficaram indignados. Eles pensaram, bem, quem vocês acham que vocês são? Esses assentos vão ser nossos.
Vocês estão muito abaixo na lista quando se trata dessas posições. É isso que significa ficar indignado, sabe? É tipo, quem você pensa que é? Sabe, eu tenho muita prática com tudo isso. E Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes dos gentios dominam sobre eles, e os grandes homens os prendem em sujeição, tiranizando-os. Verso 26. Mas assim não será entre vocês, mas aquele que quiser ser grande entre vocês deve ser seu servo. Bom, eu tenho 3 pessoas batendo palmas para isso. E o que isso significa? Isso não significa que você precisa ir e esfregar o chão antes de sair, embora, se precisar ser esfregado, você faça isso, mas não significa que é isso que eu estou te pedindo para fazer. O que eu estou pedindo é para mim mesmo e para todos nós entendermos a grande importância de onde estamos na sociedade hoje e com o que está acontecendo no mundo hoje em dia. E não há esperança para a sociedade sem nós. Está cada vez mais escuro e quando digo nós, é Deus trabalhando através de nós. Se eu dissesse a vocês quantos acreditam que Deus é a resposta, todos diriam sim. Mas como nós pensamos que as pessoas vão ver Deus? Sim, adoraríamos que Ele aparecesse, eu adoraria isso. Jesus vem até aqui, conserte tudo nesse mundo. Mas até que Ele faça isso, Ele tem a nós. Nós temos a Ele, mas nós somos tudo o que Ele tem. Você e eu somos tudo o que Deus tem nesta terra. Se nós vamos ser facilmente ofendidos e sensíveis, mantendo uma lista de cada coisinha errada que todo mundo faz conosco, saindo na sociedade gritando e esbravejando com as pessoas, sendo impacientes com cada errinho que elas cometem, como podemos esperar que alguém queira o que nós temos? Como podemos esperar que a igreja faça qualquer coisa, diminuindo de tamanho semana após semana? Eu tenho a certeza de que esta igreja está crescendo, e há muitas igrejas crescendo no mundo, mas em todo o mundo há menos pessoas indo à igreja agora do que em qualquer outro momento da história. E isso é realmente muito assustador. E sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas geralmente não veem nada de real sobre a vida de um cristão. E eu estou determinada de que enquanto eu tiver fôlego, eu vou ensinar as pessoas. Se nós vamos fazer isso, então não vamos deixar que seja somente o nome, vamos dar frutos e vamos viver esta vida. Amém? Quero dizer, estamos vivendo em tempos desesperadores. Não olhe para que Deus te tire do lugar onde trabalha só porque você é o único cristão lá. Deus, eu não consigo ficar aqui por mais tempo, eu sou o único cristão aqui. Você já orou para que Deus te use lá? Que bom, Ele te pôs num lugar onde você é necessário. Agora vá até lá, esqueça o seu doce eu, e então seja uma luz num lugar escuro. Mostre a todos o amor de Deus. E quando você tiver que sair de lá, Deus vai te tirar de lá se você tiver que sair de lá. Quantos entendem o que estou dizendo? Eu precisava disso hoje. Eu não sei quanto a você, mas eu precisava disso. Agora, deixe-me ler algumas histórias. Todos sabemos que algo precisa ser feito, só não temos certeza se somos nós que devemos fazer. Eles. O governo tem que cuidar de tudo, bem? Nós vimos como isso está funcionando. Eles, quem quer que sejam, eu ainda não descobri quem são, mas são eles que precisam fazer isso. Aqui está uma história que eu ouvi sobre 4 pessoas chamadas todos alguém, qualquer um e ninguém. Havia um trabalho importante que precisava ser feito e todos tinham certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia ter feito isso, mas ninguém fez. Então alguém ficou bravo com isso, porque era trabalho de todos e todos achavam que alguém poderia fazer isso, mas ninguém percebeu que todo mundo não faria. E no final todos culparam alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito.
là đường đi học, con về sớm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. A nossa fé ganha vida através do amor, em receber o amor de Deus e amar outras pessoas. Por isso é importante sermos generosos e alcançarmos as outras pessoas o máximo que pudermos. E a única maneira das pessoas terem uma autêntica experiência com o amor de Deus é através de alguém lhes mostrando este amor. Então devemos estar sempre procurando oportunidades para fazer o bem. Assista este ensinamento sobre amar os outros e eu estarei de volta com uma mensagem especial que acredito que vai realmente te abençoar. Precisamos perceber que a nossa atitude diária pode ajudar as pessoas ou machucá-las, pode levar as pessoas a Cristo ou pode afastá-las de Cristo. Amém. Atos 10:38 diz: veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual veio para fazer o bem e, em particular, curar todos os oprimidos pelo diabo. Isto é Atos 10:38.